Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante esse terceiro trimestre de 2011 estudando sobre a missão integral da Igreja. E o tema é Porque o Reino de Deus está entre vós. E porque o Reino de Deus está entre nós estaremos estudando hoje a lição de número 11, que traz para nós como título a influência cultural da Igreja. Nós temos aí como nosso texto áureo desta lição, Gênesis capítulo 1, versículo 28, que diz: E Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. A nossa verdade prática diz o seguinte: Deus nos criou como seres sociais e instrui-nos a produzir uma cultura que reflita os princípios espirituais e morais de Sua palavra. Então aí, se Deus nos deu domínio sobre aves, sobre peixes, animais, sobre toda a terra, diz para nós crescermos, nos multiplicarmos, dominar sobre tudo. Então Deus estava entregando ao ser humano o domínio total sobre a terra e em todas as áreas possíveis, inclusive na cultura. E a cultura aí abrange vários aspectos. Então tem a ver com a parte artística do homem, tanto a parte de pinturas, de música, de criação, de história. Então este homem que Deus colocou na terra era para seguir sempre a orientação de Deus em todas essas áreas e sempre visando adorar a Deus, sempre obedecendo à vontade de Deus, sempre estando aí de acordo com aquilo que Deus lhe ordenasse para fazer, vivendo de acordo com o que Deus desejasse. Mas nós vamos ver que, devido à entrada do pecado, devido ao homem ter desobedecido a Deus, ele perdeu o rumo e a cultura humana passou, em alguns pontos, ser positiva, mas em sua grande maioria passou a ser uma cultura anticristã, passou a ser uma cultura anti-Deus. Não quer dizer que agora todo tipo de cultura seja uma cultura, então, anti-Deus, anti-bíblica, mas a grande maioria sim. Nós estamos no mundo para influenciar o mundo. Nós não podemos deixar que as trevas dominem totalmente a cultura. Então nós temos que ter uma cultura voltada para Deus, uma cultura obediente a Deus, que vai entrar em desacordo com a cultura do mundo e que vai mostrar Deus para o mundo, para que o mundo não se corrompa totalmente. Se nós estamos aqui pregando, ensinando, vivendo o reino de Deus, nós estamos aqui implantando esse reino de Deus aqui na terra. Nós temos que ter aí um parâmetro para que eles possam olhar para esse parâmetro e não se desviarem totalmente e não destruírem tudo sobre Deus na face da terra. Muitos já tentaram até fazer isso. Tentaram acabar com a palavra de Deus na terra, destruir toda a palavra. Mas estes, nós sabemos que terminaram gritando de dor, de sofrimento, porque ninguém pode destruir da face da terra a lembrança de Deus, pois essa lembrança de Deus existe dentro de todos os seres humanos. Por mais que a pessoa queira dizer: eu sou ateu, que eu sou aí pertencente ao satanismo, mas ele sempre vai ter, lá no fundo da sua consciência,
o conhecimento de que Deus existe, mesmo que ele esteja lutando contra esse Deus, que já é uma prova de que esse Deus existe. Vamos ver a nossa leitura bíblica, onde está baseado aí os nossos estudos de hoje. Nós estamos estudando a revista da CPAD e o autor é o pastor Gabi e o conselheiro doutrinário e teológico é o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. A nossa leitura está em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 30. Leamos então. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que eu vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para o mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Então a nossa palavra-chave de hoje aí é cultura. E uma definição bem simples de cultura é produções sociais e costumes das sociedades humanas. Então veja bem, o ser humano foi criado para viver em sociedade. Ninguém pode viver totalmente isolado, pois não estará vivendo de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que seguir a santidade, nós temos que também seguir a paz com todos, procurar de todas as maneiras vivermos em sociedade, porque nós precisamos transmitir Cristo para as pessoas, transmitir a salvação para as pessoas. Nós precisamos colocar aí Deus na sociedade em que vivemos, mostrar Deus para eles, mostrar que existe uma solução, mostrar que existe um futuro, que existe uma esperança. Então nós devemos viver em sociedade. Se nós nos isolarmos, como é que nós vamos aí pregar o Evangelho? Para quem nós vamos pregar o Evangelho? Para que nós seremos úteis para Deus? Então nós estamos aqui no mundo. Deus não disse, Jesus não disse tira-os do mundo, mas Deus disse guarda-os no mundo, guarda-os do pecado, livra-os do mal. Mas Jesus não disse para nos tirar daqui. Então nós estamos aqui, vivemos em sociedade, e aqui nós devemos ser luz do mundo, sal da terra. E nós devemos aí fazer com que a cultura seja influenciada pela palavra de Deus. Então veja aí que a cultura ela abrange aí essa forma de viver. Então aí abrange as músicas, o modo de vestir, as histórias transmitidas de pais para filhos. Enquanto lá no mundo estão transmitindo a história da carochinha, mentiras sobre Papai Noel, sobre mula sem cabeça, saci, não sei mais o que, nós transmitimos para os nossos filhos a palavra de Deus, as histórias bíblicas, que são verdadeiras. Nós não ensinamos mentiras para os nossos filhos. Nós não ensinamos nossos filhos a terem medo aí de Satanás, de demônios, nada disso. Nós ensinamos os nossos filhos a palavra de Deus, as histórias que estão na Bíblia. E isso vai fazer com que os nossos filhos mais tarde tenham consciência de Deus, tenham consciência da verdade e possam transmitir também para os seus filhos. E até a cultura, né, envolve aí a parte de família. Enquanto o mundo está lá vivendo como se não pudesse mais ter filhos, que as mulheres agora querem
viver na estética, só pensam no corpo. Então, o Filho de Deus na terra sabe que ele deve crescer e se multiplicar, povoar a terra de crentes, de salvos. Quanto mais tiver, melhor. Enquanto o mundo está evitando filhos, os filhos de Deus desejam serem férteis. Enquanto estão lá na pílula, camisinha e tudo mais, o crente não. O crente sabe que antes de casar não deve praticar sexo. A própria cultura do mundo, veja só como é contrária à palavra de Deus. Lá se ensina que sexo deve ser livre, deve ser praticado em qualquer época, não precisa casar. Lá se ensina que sexo não tem problema ser entre homem e homem, mulher com mulher. Já a Bíblia ensina diferente. Deus criou um homem e criou uma mulher para este homem. E a família partiu daí. Então, nós não podemos seguir os padrões da cultura humana, mas devemos seguir os padrões da palavra de Deus em todas as áreas. Então, na maneira de educar os nossos filhos, na maneira de seguir o casamento, na maneira de ter aí os filhos que são bênçãos de Deus. A palavra de Deus diz que os filhos são bênçãos de Deus. Então, em todas as áreas, nós vamos ver que é importantíssimo para seguirmos a cultura indicada por Deus. Olha, hoje se tem tanto problema, pessoas fazem o Enem, fazem vestibular, fazem tanta coisa, não sabemos fazer uma redação. Mas como? Se você ensinou ao seu filho a ler a Bíblia, e ele lê a Bíblia constantemente, diariamente, ele vai tirar uma excelente nota na redação. Porque ele sabe quais são as linguagens, né? Ele sabe aí como fazer, como aí o texto, ele sabe aí as pontuações, concordâncias, porque ele está lendo a Bíblia. Ele sabe narrar uma história, porque ele está lendo as histórias bíblicas. Ele sabe poesia, porque existem os livros poéticos. Sabe história, porque existem os livros históricos na Bíblia. Sabe escrever até uma biografia, porque tem biografia na Bíblia. Então, veja bem, a Bíblia é útil em toda maneira de viver. E se nós ensinarmos a palavra de Deus para os nossos filhos, em todas as áreas ele se dará bem. Porque a palavra de Deus é o livro dos livros. É o livro mais importante que existe. Então nós temos que participar da cultura, mas influenciando essa cultura no rumo da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus e de maneira a divulgar a palavra de Deus, a salvação em Jesus Cristo. Então a Igreja de Cristo deve influenciar a sociedade em que ela vive, sabendo sempre que a cultura é uma coisa divina, desde que ela esteja de acordo com a palavra de Deus. Ela deveria seguir esse padrão, mas com a queda do homem, a entrada do pecado, então essa cultura foi desvirtuada, seguiu outros rumos, mas não quer dizer que ainda não existe a cultura que é baseada na palavra de Deus e que continue, porque os servos de Deus estão aí fazendo com que essa cultura aconteça. Então, durante a história humana, sempre houveram aí homens que foram capazes de influenciar a cultura da sua época. Então vamos ver aí a partir de Jó. A história de Jó foi conhecida em toda a época de Jó, foi divulgada aquela história de Jó. E os homens aprenderam sobre Deus, aprenderam a ser obedientes, pacientes com Jó. E a recompensa que Deus dava aos justos, né? Aprenderam com Jó. Depois nós vamos ver aí, através dos descendentes de Sem, vamos ver aí todos esses descendentes seguindo. Um passava a história para o outro, não tinha Bíblia escrita, não tinha nada escrito. Era passado verbalmente, conversando um com o outro. A história de Deus foi passada de pai para filho, foi passando e foi passando.